Olá, alunos, boa noite, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos, falar um pouquinho sobre a representação geométrica dos divisores de um número. Então, para essa questão, é o seguinte, tente revestir as 5 superfícies, dada com o padrão abaixo, que é formado por 4 quadrados, caso aqui nessa imagem tem 4 quadrados. Observe que cada quadrado tem 1 centímetro de lado, ou seja, aqui, gente, olhando a imagem, temos 1, 2, 3, 4 quadrados nessa região aqui, nessa área. Se juntarmos os 4, irá formar, no caso, esse mosaico. E aí, continuando aqui nossos estudos, vejam que temos aqui a superfície A, superfície B, C, D e E. Fazendo aí o estudo bem analítico, temos a seguinte situação. Vamos lá. Se nós formos aqui verificar quanto mede de lado cada figura, então é o seguinte, a superfície em vermelho eu chamar de superfície A. Então, no caso aí, a figura A. Na figura A, nós temos a seguinte situação. Temos assim, 2 centímetros por 8 centímetros. No caso, aí na figura A, que seria essa cor vermelha. Então, observando aí. Continuando ainda, agora a figura B, olhando aí no caso as dimensões, terá 4 centímetros por 4 centímetros. Seria essa situação aí. Na figura C, que seria esta que está na cor amarela, nós temos a seguinte situação. Nós temos 3 centímetros por, no caso aí, 4 centímetros. Continuando aí na figura D, que é essa na cor roxa, nós temos a seguinte situação. Tem, no caso, 3 centímetros por 6 centímetros. E na última figura, que é a figura E, nós temos a seguinte situação. 4 centímetros por 8 centímetros. Então, temos situações aí. E a partir daí, vamos agora observar e analisar se é possível ou não preencher aí essa forma geométrica que está aqui em relação nessas regiões da figura A, B, C, D e E. Então vamos ler aqui o enunciado. Quais superfícies, ou seja, quais superfícies você poderá revestir totalmente sem cortar o padrão e sem deixar o espaço entre as peças? Façam as medições, ou seja, esses valores que nós encontramos aqui são as medições feitas aqui feito com a régua, por exemplo, 2 por 8, 4 por 4, 3 por 4, 3 por 6 e no caso aqui 4 por 8. Então, medições. E aí vamos observar, lá no início temos esse tipo de cerâmica, esse tipo de revestimento. Eficaz para colocar no caso, essa imagem dentro aqui, você cria para revestir, verificar se é possível ou não, sem cortar, deixar esse padrão. Então, se observarmos com atenção, vamos pegar só os números, só as figuras que são assim múltiplos de 2. Então, por exemplo, é possível fazer isso. Então, é o seguinte, é possível revestir nas figuras. Então, vamos analisar aqui nas figuras. Quais são? Na A, olhando na imagem, nós temos B e E. Aí vem assim, mas por quê? Por qual motivo? Qual análise queremos ter aí?
observar, ó, na figura A, na figura B, na figura E, os lados 2, 4 e 4 são múltiplos de 2. Então dá para revestir sim. E na figura C e D, no caso 30 centímetros, o 3 é um múltiplo de 2, ou seja, teria que recortar, no caso, aquela figura inicialmente, e aí ficaria não padronizada. Na B seguinte, você conseguiria revestir totalmente com esse motivo padrão uma superfície retangular de lados 9 centímetros? A resposta seria não, pois 9 não é múltiplo de 2, porque lá na imagem inicial, no caso do piso, tem 2 centímetros de lado, então assim, o 9 não é múltiplo de 2, então não é possível fazer isso. A letra C é o seguinte: quantos motivos padrão você colocaria em cada uma das superfícies para revestimento totalmente? E aí faça medições. Então, vou escrever aqui. A figura A, no caso aí, seriam 4 motivos padrão. Tá? Na figura B, também teríamos 4 motivos padrão. E na figura C, teríamos, no caso aí, 8 motivos padrão. O que isso quer dizer? No caso, assim, quantas peças seriam necessárias para, no caso, inserir, para colocar aqui dentro das imagens. Tá? No caso, de acordo com as medições da figura A, da figura B e da figura E. Continuando nossos estudos aí, na página seguinte, nós vamos ainda observar o cenário inicial. Considere as mesmas superfícies do item 1. Suponha que você vá revestir as 5 superfícies, ou seja, com outros motivos padrão, formados por uma única peça, sem quebrá-los, lados que medem 1 por 1, 1 por 2 e 2 por 2. Então aqui nós vamos verificar a seguinte situação: o quanto cabem dentro daquelas figuras A, B, C, D e E. Então vamos observar aqui a seguinte situação. Em relação aqui, 1 por 1. Então, 1 por 1, vou escrever aqui, 1 centímetro por 1 centímetro. Vamos escrever assim, cabe, no caso aqui, 16 vezes na figura A. E aí você pode fazer a seguinte análise, né, no caso aí. Na figura A, se vocês usarem como padrão aqui, 2 vezes 8 são 16. Ou seja, se a peça é 1 por 1, então cabe 16 vezes, e assim sucessivamente. Na figura B, no caso aí, também seriam 16 vezes, tá? Então, 16 vezes na figura B. Aí, vamos lá, seriam assim 12 vezes na figura, no caso aqui da figura C. Seriam também 18 vezes na figura
D. E ainda poderia ser 32 vezes na figura, no caso E. Então teríamos essa relação aí de 1 por 1. Temos que ver também 1 por 2. Então, ó, 1 centímetro por 2 centímetros. No caso aí cabe, também 2 pontos. Então, fazer aqui seriam 8 vezes na figura A. Seriam também 8 vezes na figura B. Seriam 6 vezes na figura C. Seriam, no caso, 9 vezes na figura D. E 16 vezes na figura E. Ainda temos mais um padrão para retificar aí, que seria agora 2 centímetros por 2 centímetros. No caso aqui cabe, né? Então também a resposta aí. Que é a seguinte, nesse caso aí fica assim de forma, né? 2 por 2 ficariam 4 vezes na figura A. Seriam também 4 vezes na figura B. E agora, no caso, ficariam 8 vezes na figura E. Por que aqui nesse caso não utilizamos a figura C e a figura D? Porque nesse caso, especificamente, os lados aí são números pares. No caso 2 e 2, quer dizer que são múltiplos de 2. Então não seria possível fazer essas sobreposições, né? Porque no caso aí nós estaria trabalhando com múltiplo de 2. E a outra, como é 1 por 1, 1 por 2, então é possível sim fazer esse revestimento. E para finalizar aqui esse exercício, considerando a situação, gente, qual seria? No caso, ó, seria 1 centímetro por 2 centímetros. No caso, por quê? 1 por 2. Veja assim, cabem 8 na figura A, 8 na figura B, 6 na figura C, 9 na figura D e 16 na figura E. Então, no caso, a pergunta qual é o maior deles para vestir totalmente seria, no caso aí, o motivo 1 por 2. Tá? Então, essa é a parte bem interessante de uma aplicação de equações envolvendo números múltiplos e também a decomposição de números primos que serão abordados mais nas próximas aulas. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula e bons estudos!